Essa é uma questão muito importante da gente discutir, que é a questão do acesso igualitário na ciência, na academia, nas universidades. Hoje, como panorama geral, nós temos, considerando todas as instituições, nós temos aproximadamente 57% de estudantes do sexo feminino. Ocorre que, ao longo da carreira acadêmica, esse número ele vai diminuindo, ou seja, a base ela é feminina. No entanto, com a progressão da carreira, nós temos gradativamente a saída e a diminuição dessa participação. Se nós formos considerar o topo da carreira acadêmica, sobretudo a participação na Academia Brasileira de Ciências, e também os bolsistas de produtividade, que são aqueles que estão no topo da carreira acadêmica, esse número decai significativamente. Enquanto representantes da Academia Brasileira de Ciências, nós temos aproximadamente a participação de 14% de mulheres. Enquanto bolsistas de produtividade, aproximadamente 36% de mulheres. Se nós formos fazer uma análise a partir de outros marcadores, como, por exemplo, mulheres negras do norte do país, esse número decai ainda mais significativamente. Então, nós temos um cenário que na base é feminina, mas quando chega ao topo da carreira, ela é masculina. Então, existem várias razões para essa desigualdade, que são razões históricas, são razões sistemáticas, no sentido de que a mulher sempre foi reservado o lugar da economia do cuidado. Então, por uma divisão sexual do trabalho, a mulher foi, ao longo da história, excluída da escolaridade, do mundo do trabalho, das próprias concepções de igualdade, de liberdade, de cidadania. Então, se nós formos recuperar ao longo da história, ao longo do próprio pensamento, nós vamos perceber uma total invisibilidade e um silenciamento das mulheres. Por exemplo, desde a antiguidade clássica grega, havia a ideia de que cidadãos são apenas homens, e cidadãos são aqueles que participam da vida pública e da vida política, enquanto que as mulheres estavam reservadas ao lar, ao interior da casa, aos cuidados, à intimidade do lar. Então, as mulheres naquela altura não eram consideradas nem cidadãs, nem livres e nem iguais. Então, não estudavam e não interagiam, não formulavam políticas públicas, porque o mundo da política é o mundo do protagonismo e da construção coletiva do futuro de uma sociedade. Então, as mulheres sempre foram escondidas desse espaço e proibidas de acessar esse espaço. Gradativamente, nós tivemos conquistas. Hoje, por um princípio constitucional, nós temos a igualdade entre homens e mulheres, mas no plano real, efetivo, essa igualdade ainda não é plena, porque nós temos muitas questões relativas a desigualdades, a assimetrias, tanto salariais quanto outras questões que passam por violências, violências simbólicas, preconceitos, misoginia, sexismo, machismo. Então, a sociedade ainda é estruturalmente patriarcal, no sentido de excluir as mulheres de muitas oportunidades, considerando também a questão dos estereótipos de gênero, porque ao homem se atribui a função de uma racionalidade, de uma firmeza, de uma imponência, enquanto que as mulheres são tratadas numa perspectiva mais de sensibilidade, de cuidado. Então, esses são os estereótipos de gênero que acabam também modulando o acesso às oportunidades de trabalho e também de liderança, de protagonismo e de visibilidade, tanto no âmbito científico-acadêmico quanto no âmbito político e na liderança de grandes instituições. Então, essa assimetria é algo ainda persistente. Bom, a UFPA tem atualmente uma comissão de equidade de gênero. Essa comissão, ela tem uma formatação, uma construção diversa. Então nós temos mulheres brancas, pretas, indígenas, quilombolas, PCDs, da capital, do interior.
temos uma mulher trans, justamente para a gente poder pensar na diversidade de perspectivas do que é ser mulher e do acesso à educação superior. E quando eu digo acesso, não é apenas o ingresso na educação superior, mas sobretudo permanência, que acho que esse é um dos principais desafios hoje, é a permanência estudantil de mulheres. Porque as mulheres ingressam na educação superior, e são maioria efetivamente, no entanto, ao longo do seu percurso acadêmico, encontram muitas vezes dificuldades para essa permanência, sobretudo dificuldades relacionadas à economia do cuidado, seja em relação à maternidade, seja também em razão de que as mulheres assumem o cuidado com as suas famílias, com seus pais, idosos, como cuidadoras. Então isso acaba gerando dificuldades nessa permanência estudantil. Então precisamos trabalhar na questão da permanência. Recentemente nós aprovamos um regime acadêmico diferenciado para a inclusão e permanência estudantil na graduação. E isso envolve uma série de tratamentos diferenciados do ponto de vista pedagógico no acompanhamento de mães, alunas grávidas e após o parto, no sentido de poder dar uma assistência diferenciada para a permanência estudantil. Da mesma forma, pensando em perspectivas, em políticas institucionais para a pós-graduação, como, por exemplo, a questão do tempo de defesa da dissertação de mestrado, da tese de doutorado, porque no momento em que as pesquisadoras têm seus filhos, de algum modo isso impacta na dedicação à pesquisa. Então é muito importante que nós tenhamos essa sensibilidade de ampliação dos prazos de defesa. Mas além disso, são múltiplas políticas institucionais em muitas dimensões. Não é um assunto simples, porque perpassa por todas as ações institucionais, seja no âmbito do ensino, da pesquisa, da extensão, da gestão acadêmica. Então nós estamos num planejamento muito sistemático para que a gente possa enfrentar essa dificuldade, com todo o cuidado que ela requer. Um exemplo também disso é que no momento que a pesquisadora ela se afasta para o exercício da maternidade, a sua produção acadêmica diminui significativamente, ou seja, suas publicações, até mesmo suas orientações. Então, no momento de competição e seleção dos projetos de pesquisa, a pontuação da produção conta. Então, nesse período, nós precisamos ter formas compensatórias de garantir às mães pesquisadoras um acesso a financiamento, a bolsas de pesquisa. Então, são muitas dimensões que nós precisamos trabalhar para garantir essa equidade de gênero. Isso tem sido discutido aqui no âmbito da Universidade Federal do Pará, mas também nacionalmente. Recentemente, houve a aprovação de uma Carta de Ouro Preto no encontro dos dirigentes de instituições públicas federais, no caso reitores e vice-reitores, mas sobretudo reitoras e vice-reitoras. E nesse encontro em Ouro Preto, nós discutimos e construímos essa carta, que é uma carta para a equidade de gênero, construindo alguns encaminhamentos que todas as instituições devem se comprometer a adotar no sentido de garantir essa equidade de gênero. É muito importante também referenciar, existe um marco referencial para a equidade de gênero nas instituições públicas federais. E esse marco referencial também trabalha nessa perspectiva de uma múltipla dimensão da equidade. E quando nós falamos equidade de gênero, não estamos falando apenas do gênero, nós estamos falando também de raça, de sexualidade, da questão dos indígenas, dos quilombolas, dos PCDs. Então existe essa interseccionalidade para abordar o gênero. O gênero enquanto categoria não pode ser analisado de forma isolada em relação a outras dimensões. Então é nessa experiência e nessa complexidade que nós precisamos pensar em estratégias e políticas institucionais para avançar na equidade de gênero,
porque essa é uma questão central se nós pensamos na construção de uma sociedade democrática. Não há sociedade democrática se nós não tivermos acesso igualitário às oportunidades acadêmicas, científicas, de trabalho, de liderança. Então, a perspectiva é que cada vez mais as mulheres entrem, como têm entrado efetivamente, mas também que concluam os seus estudos, e não só isso, que concluam os seus estudos e possam ascender e assumir cargos de liderança acadêmica e científica, porque de fato os percentuais eles são ainda muito insignificantes, o que acaba refletindo também nas instituições. Um grande exemplo é, por exemplo, a representatividade no Supremo Tribunal Federal. Ao longo da história do Supremo Tribunal Federal, de torno de 133 anos de existência, apenas 3 mulheres foram ministras do Supremo Tribunal Federal e todos os outros homens. É uma desproporção injustificável. E assim acontece no mundo político, e assim acontece nos ministérios, e assim acontece no mundo jurídico. Então, existe uma profunda desproporção dessa representatividade, e a igualdade de gênero nas universidades ela é fundamental, porque ela impacta também numa igualdade de gênero na política, nas instituições, nas empresas, porque as universidades são lugares de produção do conhecimento e de formação. Então, é a base da construção de uma sociedade e das suas lideranças políticas, jurídicas, sociais, dos movimentos sociais, da construção dos grandes projetos de desenvolvimento da sociedade. Então, essa base na universidade ela é fundamental. E para isso também, uma das questões que nós colocamos no nosso planejamento, nas nossas discussões, é que nós precisamos da construção de uma ciência também mais igualitária. Porque ao longo da história do pensamento, se nós formos considerar o pensamento ocidental, ele é todo representado por homens, pelo pensamento de autores, de pesquisadores, de cientistas, homens. Nós temos pouquíssima visibilidade e protagonismo de autoras, né, de pesquisadoras, de cientistas na grande liderança. Eu gosto sempre de dar o exemplo da filosofia, porque a filosofia ela é central para nós compreendermos o pensamento ocidental e também nas suas intersecções com todas as áreas do conhecimento tem um ponto de partida na filosofia. E na filosofia, em toda a sua história, nós sempre estudamos a história do pensamento a partir de filósofos. Ou seja, as mulheres elas foram completamente invisibilizadas, seja porque estavam adstritas à economia do cuidado, seja porque não tinham o espaço de visibilidade nessa arena pública, que é uma arena também política. E nós temos alguns exemplos na história. Eu acho que um exemplo muito significativo é a esposa do Albert Einstein, que é a Mileva Einstein, que era uma grande cientista, uma grande física, e que inclusive contribuiu para o recebimento de vários prêmios do Albert Einstein, mas que foi completamente apagada da história, porque também ficou cuidando da família e cuidando dos filhos enquanto ele liderava grandes projetos, enfim, podia se dedicar à ciência. Então, daí já existe uma divisão sexual do trabalho e a gente precisa também compreender que o pessoal é político, né? O modo como nós nos organizamos nos nossos lares com divisão de tarefas e atribuições, isso impacta diretamente numa equidade de gênero. Porque se a mulher assume toda a sobrecarga da economia do cuidado, isso impossibilita que ela tenha espaço, tempo necessário para se dedicar aos projetos acadêmicos, científicos e políticos. Afinal de contas, o tempo é uma das coisas mais importantes para a gente poder desenvolver projetos consistentes. E aí, ao longo da história, nós temos vários exemplos de mulheres brilhantes academicamente, de cientistas incríveis, mas que ficaram invisibilizadas, enquanto que os homens sempre foram os grandes protagonistas.
Consequentemente, nós precisamos também que as nossas bibliografias dos cursos, que as ementas possam também refletir essa diversidade de perspectivas, que tenhamos autoras, por exemplo, no curso de filosofia, que nós tragamos também filósofas para serem discutidas. Existem várias filósofas de referência, só que nós não sabíamos da existência delas, então nós precisamos colocá-las para a discussão das suas ideias e que tem impacto, né, na construção e na formação dos nossos discentes. Da mesma maneira, eu não me refiro apenas ao pensamento de autoras, mas ao pensamento também relacionado à raça, à questão dos indígenas, dos quilombolas, dos PCDs, ou seja, uma diversidade epistemológica de tal maneira que isso impacte efetivamente na construção de um conhecimento mais diverso, mais plural, com mais sensibilidade à questão da equidade, né, da pluralidade de perspectivas, visões de mundo, até porque isso contribui também para a construção de um mundo com mais tolerância em respeito às diferenças. Então isso passa também por uma mudança epistemológica na própria construção do conhecimento.